Together, we will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Fogo e Fúria. Ver o mundo a partir da América. E está de regresso o Fogo e Fúria, o último antes da tomada de posse de Donald Trump. Donald Trump 2.0. Esta é a última semana da era Joe Biden nos Estados Unidos. Está praticamente tudo a postos para esta tomada de posse de Donald Trump na segunda-feira em Washington, D.C. Até lá, as audições dos futuros membros da administração Trump estão a decorrer a todo o gás no Senado e por isso é muito importante irmos para os Estados Unidos com o Pedro Correia, jornalista do Público nos Estados Unidos. Viva Pedro! Olá Ruben, tudo bem? Antes de arrancarmos uma pequena nota, o Alexandre Martins, que fazia habitualmente comigo, Ruben Martins, este podcast saiu do Público, foi para outras aventuras e, portanto, daqui para a frente será o Pedro Guerreiro, todas as semanas comigo, numa conversa entre os dois lados do Atlântico e esta administração Trump terá certamente muitas coisas para falarmos. Pedro, vamos começar com estas audições que estão a decorrer para o novo, podemos chamar assim, executivo, a nova administração Trump. Como é que estão a decorrer estas audições? Há algum nome que tenha gerado mais polémica ou para já Trump está com a vida tranquila porque não há crise no Senado? Na verdade, nomes polémicos não faltam e, ao mesmo tempo, Trump tem, de facto, a vida facilitada no Senado. Nesta quarta-feira, em que estamos a gravar o podcast, o Senado começou a ouvir Pam Bondi, a nomeada de Trump para Procuradora-Geral, que nos Estados Unidos cumpre a dupla função de Procuradora-Geral e de Ministra da Justiça. E Bondi, que foi Procuradora-Geral da Flórida e é muito próxima de Trump, teve sobretudo de tentar provar aos democratas que será algo mais do que alguém a mando de Trump ao comando da justiça norte-americana. Pam Bondi fê-lo até certa medida, dizendo que não vai perseguir jornalistas, que é necessário despolitizar o sistema de justiça, o que por um lado é uma crítica que os republicanos fazem em relação aos democratas, mas também é uma tentativa de garantia por parte da republicana de que o Departamento de Justiça não irá atrás dos inimigos políticos de Trump. E também de que a Procuradora-Geral não subscreve o discurso vingativo não só de Trump, mas também daquele que poderá vir a ser o novo líder do FBI, Kash Patel, outro desses nomes polémicos que referiste, que ainda não tem data marcada para ser ouvido no Senado, mas que será um dos elos mais frágeis dos nomes que Trump escolheu para a próxima administração. Na terça-feira já tivemos outra audição quente, a de Pete Hegseth, o nomeado para a defesa, e que era apontado como outro candidato frágil, mesmo entre os republicanos, devido a alegações de abuso sexual, de alcoolismo, entre outros problemas financeiros, e a uma falta geral de qualificações e de perfil para liderar o Pentágono. E a novidade aqui foi que não houve grande hostilidade, como inicialmente se esperava, de uma senadora republicana, Joni Ernst, do Iowa, que inicialmente chegou a ser muito crítica da escolha de Donald Trump para a defesa, e isso é um bom indicador de que os esforços de lobbying e os acordos à porta fechada com os senadores republicanos menos entusiasmados com alguns nomeados de Trump estarão a surtir efeito, e que os republicanos, em maioria, nos comitês senatoriais e depois no próprio Senado, estes nomeados, mesmo os mais polémicos, deverão ser aprovados. Outro indício de que os nomeados vão passar no Senado, por muito polémicos que sejam, é uma notícia desta quarta-feira do Político, que indica que Trump e o Partido Republicano estão a tentar blindar Robert F. Kennedy Jr., uma escolha muito controversa para a saúde, um ativista anti-vacinas, alguém que não acredita em elementos básicos da segurança alimentar e da saúde pública. Estão a tentar rodeá-lo de elementos mais responsáveis e mais qualificados para controlá-lo. E isso pode ser uma manobra para aplacar alguma resistência que possa ainda haver até entre os republicanos para aprovar este e outros candidatos mais polémicos.
Depois há outros nomes com aprovação muito mais fácil, como o de Marco Rubio, que será o novo chefe da diplomacia norte-americana e que teve esta quarta-feira uma audição muito tranquila. Se as transições nem sempre são fáceis, esta entre sai Biden, entre Trump, como é que está a correr? E também em relação à tomada de posse desta segunda-feira, sabemos já alguma coisa do que vai acontecer nesta segunda-feira, tirando o cerimonial habitual? Há novidades este ano? Não há muitas novidades, porque na verdade isto é toda uma coreografia cerimonial que se repete de 4 em 4 anos. É um momento muito tradicional, muito importante e muito solene para a política norte-americana. E essa coreografia já está em curso neste momento. Esta noite, ainda quarta-feira, Joe Biden fala pela última vez ao país, e isso já faz parte de todo o programa de festas, onde vai fazer, obviamente, a defesa do seu mandato, agora mais virado para a política interna e económica e menos para a política externa, que foi outro discurso que ele já fez na segunda-feira, e onde disse basicamente que correu tudo bem nos últimos 4 anos, apesar das múltiplas crises internacionais, de Gaza até a Ucrânia, embora agora, na última hora, com uma excelente notícia do Médio Oriente, finalmente um cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Vamos ver quanto tempo dura, mas são boas notícias. No próximo domingo, na véspera da tomada de posse, é a vez de Trump fazer uma espécie de comício de vitória numa arena desportiva de Washington. E isso já vai ser interessante para tentar perceber qual vai ser o tom do seu discurso de tomada de posse no dia seguinte. E então depois, na segunda-feira, vamos ter uma cerimónia principal, um momento que quase parece de entronização do rei, um momento em que a República Norte-Americana mais parece uma velha monarquia europeia. E aí, de facto, é importante a tradição e não haverá grandes surpresas. Por volta do meio-dia local, que são 5 da tarde em Portugal continental, Trump presta juramento e é declarado presidente frente a uma multidão em Washington e na companhia de convidados de honra nacionais e internacionais. E faço aqui uma nota: Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos vão estar na tribuna de honra perto de Trump a assistir a tudo, noutro sinal de que a próxima administração vai ser muito próxima dos homens mais ricos do mundo. E depois desse momento há uma série de outras pequenas cerimónias que se repetem de 4 em 4 anos, como a partida de Biden da Casa Branca num helicóptero, a entrada ou regresso de Trump na Casa Branca para tirar umas fotografias e assinar uns primeiros decretos. Enfim, é algo que quem segue a política norte-americana vai reconhecer facilmente de outras tomadas de posse anteriores. Tudo sob fortes medidas de segurança, imagino, Pedro. Sim, há um acréscimo muito importante de segurança, sobretudo depois do atentado de 1 de janeiro em Nova Orleans. Na terça-feira, o Jornal Político noticiava um documento interno de várias agências norte-americanas, incluindo o FBI, em que se declarava que esta tomada de posse de Trump na segunda-feira vai ser um potencial alvo atrativo para extremistas, apesar de se dizer que não se descobriu nenhuma ameaça concreta. Mas falavam de potenciais autores de atos violentos como os chamados lobos solitários, ou seja, indivíduos radicalizados a agir por conta própria, que são o flagelo nos Estados Unidos, ou inimigos internacionais como o Irão, ou até, então, não com tanta violência, evidentemente, mas manifestantes pró-palestinianos ou de uma outra qualquer causa. Mas isto não é nada de novo, e a polícia do Capitólio e a polícia de Washington estão muito habituadas a lidar com incidentes. Ainda há uma semana foram detidas 2 pessoas suspeitas de tentar cometer atos de violência na zona do Capitólio durante o velório do antigo presidente Jimmy Carter. E se bem te lembras, a última tomada de posse de Joe Biden em 2021 já tinha sido marcada por medidas de segurança extremas, por decorrer poucas semanas depois daquele ataque ao Capitólio por parte de uma multidão de apoiantes de Donald Trump. E agora vai haver um pouco uma repetição do que vimos na altura. E também vimos durante as convenções partidárias do verão passado. Ou seja, barreiras de betão e metal, checkpoints, helicópteros, agentes de polícia que vêm de todo o país para reforçar temporariamente Washington.
é outro filme conhecido. É normal que quando um novo presidente toma posse, haja sempre ali umas prioridades, uns primeiros decretos que são rapidamente assinados, aquelas medidas mais emblemáticas. Já sabemos o que é que podemos esperar destas primeiras horas, destes primeiros dias da presidência de Trump? Olha, o que a imprensa mais próxima de Trump, incluindo a Fox News, tem indicado, até através de comentadores, não necessariamente jornalistas, que são mais próximos do presidente eleito, é que vem aí uma autêntica avalanche de decretos presidenciais com medidas muito impactantes. Podemos ter novamente a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, talvez até da Organização Mundial de Saúde. Podemos ter uma primeira fase de novas tarifas aduaneiras para produtos de outros países, embora também já se tenha indicado que pode ser uma subida gradual para servir de ferramenta de negociação com esses países, nomeadamente o Canadá, a China e a União Europeia. Podemos ter encerramento imediato de fronteiras e outras alterações muito importantes na política migratória, como o fim da nacionalidade automática para bebés, filhos de estrangeiros que nascem nos Estados Unidos, o fim das restrições à exploração petrolífera, perdões presidenciais para os condenados pelo ataque ao Capitólio. Ou seja, vai ser uma transição política e legislativa muito dramática, muito rápida e muito forte. Embora muitas destas medidas possam depois barrar no Congresso e nos tribunais, o que é algo que eu conto escrever agora nos próximos dias no Público. Cá estaremos para acompanhar Público.pt no podcast Fogo e Fúria, que está de regresso na próxima quarta-feira. Eu sou o Ruben Martins e comigo, como sempre, a partir de agora, Pedro Guerreiro. Um abraço e até para a semana. Até para a semana. Já com Trump na Casa Branca. Até lá. O Público fica no ouvido.